E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente vai mergulhar num tema, como posso dizer, super complexo e fascinante ao mesmo tempo. Litigação estrutural no Brasil. Você aí já ouviu falar disso? Principalmente quem está estudando para magistratura. Ah, com certeza. É um tema super em alta, né? Tô vendo cada vez mais gente discutindo isso, principalmente quem tá ligado no papel do judiciário na sociedade. E para quem tá fazendo o curso de formação humanística do professor Juliano, essa conversa aqui vai ser ouro puro. Porque adivinha? Litigação estrutural é um dos módulos, viu? É isso aí. Afinal, a gente está falando de um negócio que mexe com os sistemas inteiros, né? Tipo aqueles que, às vezes, sem querer, acabam violando direitos. É um baita desafio, né? Total. Mas antes da gente entrar no debate, vamos entender como funciona essa tal de litigação estrutural. A gente trouxe aqui artigos acadêmicos e até decisões do Supremo, viu? Para ninguém se perder nesse mundão. A gente separou um material bem completo. Preparado para desvendar os mistérios da litigação estrutural. Tô pronto. Então me fala uma coisa, quando a gente fala de intervenção judicial, existem vários níveis de atuação, não é? Sem dúvida. Araujo e Porfírio eles escreveram um artigo em 2024 e eles falam justamente disso. Eles apontam que existem dois modelos, digamos, de intervenção, o forte e o fraco. No modelo forte, o juiz ele meio que vira um gerente de projeto, sabe? Ele define os prazos, as metas, até os meios, tudo para o governo cumprir a decisão. É tipo, bem diretivo. Nossa, que interessante. Então é como se o juiz dissesse, olha, o problema é esse, a solução é essa, e você tem até essa data para fazer tudo direitinho, passo a passo. Seria isso. É mais ou menos por aí. E no modelo fraco, Ok. como é que funciona? Já no modelo fraco, o judiciário ele aponta o problema, né? Mas deixa o governo decidir como vai resolver, como vai implementar a solução. É como se falasse, gente, resolvam isso aí e me tragam um plano de ação detalhado. Entendi. Então, no forte, o juiz mete a mão na massa. E no fraco, ele fica mais de olho, tipo um supervisor. Boa analogia. E para entender melhor esse modelo forte, a gente pode pensar no caso Brown v. Board of Education, lá nos Estados Unidos. Assim? Um caso super importante na luta contra a segregação racial nas escolas, né? Lembro de ter estudado sobre ele. Pois é. A Suprema Corte Americana, nesse caso, ela não só declarou a segregação inconstitucional, mas determinou a integração das escolas com prazos, diretrizes, tudo certinho para essa mudança acontecer. Nossa, poderosa essa decisão. E no Brasil, qual modelo a gente vê mais? Os juízes costumam ser mais fortes ou mais fracos? Olha, aqui no Brasil a gente vê mais um modelo híbrido, sabe? O Supremo, principalmente, ele vai adaptando a postura, dependendo do caso, da complexidade, do contexto social. Às vezes ele define medidas bem específicas, com prazos curtinhas, e às vezes dá mais liberdade para o executivo para implementar soluções. Entendi. Então o STF é tipo um maestro, né? Ele vai regendo a orquestra de acordo com a música. É uma boa imagem. Mas me fala uma coisa, essa litigação estrutural, ela funciona mesmo? Quais são os maiores desafios para ela dar certo na prática? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. E que divide opiniões, viu? Mas um dos principais desafios, com certeza, é a legitimidade. Tipo, quem garante que o judiciário, que não foi eleito pelo povo, pode interferir em políticas públicas, mandar o governo gastar dinheiro de um jeito específico? Verdade. A gente sempre vê essa discussão sobre ativismo judicial e separação de poderes, né? Pois é. Outro ponto importante é a efetividade. Decidir que um problema tem que ser resolvido é uma coisa, agora fazer com que essa decisão mude a vida das pessoas de verdade é outra história, né? E quem garante que o governo vai cumprir a decisão? E seja simplesmente falar, não vou fazer e pronto. E é exato, são questões bem complexas que precisam ser debatidas a fundo. Esses são desafios mais amplos, né? Mas imagino que também existam desafios mais práticos relacionados ao funcionamento do sistema judicial em si. Com certeza. As ferramentas processuais que a gente usa normalmente, elas nem sempre são adequadas para lidar com esses casos de litigação estrutural. A gente está falando de problemas complexos, multifacetados, que exigem uma abordagem mais, digamos, flexível, criativa e principalmente interdisciplinar. Entendi. Parece que essa litigação estrutural é um terreno cheio de desafios e complexidades. O judiciário precisa se reinventar, né? Se adaptar o tempo todo. Totalmente. Mas, e na prática, como isso acontece? Que tal a gente analisar um caso concreto para visualizar melhor? Ah, boa ideia. Assim, a gente consegue ver como esses conceitos funcionam na vida real, né? Perfeito. Vamos falar da ADPF FET 79, uma ação que ficou bem famosa por tratar da proteção das comunidades indígenas durante a pandemia de Covid-19. Nossa, sim. Um tema super relevante. A pandemia, ela realmente mostrou as desigualdades, a vulnerabilidade de muita gente e os povos indígenas sofreram muito, né? Demais. E nesse caso, o STF teve um papel fundamental. Ele obrigou o governo a tomar medidas para proteger essas populações.
tipo criar barreiras sanitárias, elaborar um plano de combate à Covid-19 específico para eles e disponibilizar recursos para garantir a saúde e o bem-estar dessas comunidades. Caramba, o STF botou para quebrar nesse caso, né? É. Botou um modelo bem mão na massa, né? Exatamente. Ele definiu medidas, prazos, tudo para o governo cumprir. Mostrou que estava disposto a proteger os direitos dos indígenas. Que legal, mas imagino que para chegar nessa decisão o STF não agiu sozinho, né? Claro que não. Um dos pontos mais importantes da ADPF 709 foi justamente a ênfase no diálogo e na participação. O STF ouviu todo mundo, as comunidades indígenas, os especialistas, as ONGs, para construir uma solução em conjunto. Até na elaboração do plano de combate à Covid-19, eles participaram. Nossa, que bacana. Essa abordagem dialógica, né, parece fundamental para garantir que as decisões sejam justas, legítimas e efetivas, principalmente em casos tão complexos. Com certeza. E a gente pode ver o sucesso dessa abordagem em outro caso, lá na Argentina. O caso Mendoza, que tratava da poluição do rio Riachuelo. A Suprema Corte Argentina, nesse caso, promoveu um debate enorme, com participação de vários atores sociais, tipo a Defensoria Pública, as ONGs, cientistas e até as próprias fábricas que poluíam o rio. Sério? Que interessante. E sabe o que aconteceu? Essa abertura para o diálogo permitiu que eles entendessem o problema de forma mais completa e isso contribuiu para a construção de uma solução mais efetiva e duradoura. Fantástico. É inspirador ver a justiça como um espaço de diálogo, de construção coletiva e não só de imposição, né? Mas, voltando à questão da efetividade da litigação estrutural, como lidar com o fato de que os problemas sociais mudam o tempo todo? Essa é uma pergunta-chave. Estamos falando da mutabilidade dos litígios coletivos, principalmente os estruturais. Foi o Viana que falou disso, no artigo de 2024. O que era prioridade no início do processo pode deixar de ser com o tempo, novas informações aparecem, o contexto muda. Como garantir que as decisões acompanhem essa dinâmica e continuem relevantes? Caramba, verdade. A realidade não para, né? E o direito precisa acompanhar essas mudanças. Mas como fazer isso na prática? Essa é uma pergunta que nos leva a um ponto central da discussão sobre litigação estrutural. A necessidade de repensar as ferramentas processuais e buscar soluções mais flexíveis e adaptáveis à realidade. E uma das ideias que tem ganhado força nesse contexto é Conta logo, tô curioso. a delegação de competência. Delegação de competência. O que seria isso? Calma. Vamos desvendar esse mistério na próxima parte do nosso Deep Dive. Que suspense. Tô ansioso para entender como essa tal delegação de competência pode ajudar a litigação estrutural a funcionar melhor no Brasil. Até a próxima! E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive sobre litigação estrutural. Preparados? Na primeira parte, a gente explorou os modelos de intervenção judicial, os desafios e a efetividade da litigação estrutural no Brasil. E demos uma olhada na DPF 709, um caso super importante que mostra bem a complexidade desse tipo de ação. É verdade. A gente viu como o STF, nesse caso específico, se posicionou de forma bem ativa na proteção dos povos indígenas durante a pandemia e como o diálogo, a participação e a mutabilidade são peças-chave para entender a complexidade da litigação estrutural. Isso aí. E para finalizar a primeira parte, a gente deixou no ar a questão da delegação de competência como uma possível ferramenta para lidar com essa complexidade toda e tornar as decisões judiciais mais efetivas. Lembram? Sim. A ideia de delegar algumas tarefas para outras entidades, né? Especialistas no assunto. Achei bem inovador. Mas me surgiu uma dúvida. Delegar competência não tira um pouco a autoridade do judiciário. É uma preocupação importante. Afinal, a delegação de competência não pode ser uma desculpa para o judiciário se omitir e transferir a responsabilidade para outros, né? O juiz precisa continuar no comando, garantindo que os direitos de todos sejam respeitados e que as decisões sejam justas. Entendi. Mas como garantir esse equilíbrio, né, entre delegar e manter o controle? Uma forma de ver isso na prática é olhando para o nosso Código de Processo Civil. O artigo 862, por exemplo, fala da possibilidade do juiz delegar a administração de uma empresa penhorada para um administrador especializado. Ah, entendi. Nesse caso, o juiz reconhece que não tem o conhecimento técnico para gerenciar uma empresa, né? E passa essa responsabilidade para um profissional da área. Faz sentido. Mas se o juiz delega a função, ele ainda tem alguma responsabilidade sobre a empresa. Com certeza. É importante lembrar que, ao delegar, o juiz não abre mão da sua competência. Ele continua supervisionando o trabalho do administrador, aprovando as decisões e garantindo que o processo seja justo e eficiente. Então é como uma divisão de tarefas, né? O juiz cuida da lei e dos direitos das partes, enquanto o administrador usa o conhecimento dele para gerenciar a empresa.
Exatamente. E essa mesma lógica pode ser aplicada em processos estruturais. O juiz, em vez de tentar definir todos os detalhes de como implementar uma política pública, pode delegar algumas tarefas para órgãos do executivo, comissões de especialistas ou até ONGs. Esses atores podem contribuir muito, garantindo que as soluções sejam tecnicamente sólidas, justas e efetivas. Interessante. Mas, pensando bem, essa delegação de competência não pode acabar criando um desequilíbrio entre os poderes, tipo o judiciário mandando em outros órgãos, determinando o que eles têm que fazer. É um ponto a se pensar. A litigação estrutural nos leva a repensar o papel do judiciário, a relação dele com os outros poderes e com a sociedade. Não é mais aquela visão de cima para baixo, sabe? Autoritária. A ideia é construir um novo modelo, mais horizontal, com diálogo, colaboração. O judiciário como um facilitador. Então, nesse novo modelo, a delegação de competência seria mais uma parceria do que uma imposição, é isso? Mas, mesmo uma parceria, precisa ter limites, né? Como garantir que essa delegação seja transparente e responsável, sem atrapalhar o trabalho de cada órgão? Com certeza. A transparência e a responsabilidade são essenciais para a delegação de competência dar certo. É preciso definir critérios claros para escolher quem vai receber a delegação, definir prazos, metas e ter mecanismos de acompanhamento e controle por parte do judiciário. E, claro, tudo documentado, aberto ao público para ter controle social. Concordo. A transparência e a participação da sociedade são muito importantes para garantir que a litigação estrutural seja legítima e funcione de verdade. Mas, mudando um pouco de assunto, lembrei da importância da expertise técnica nesses processos que a gente discutiu na primeira parte. Como garantir que o judiciário tenha acesso a informações e conhecimentos para tomar decisões adequadas em casos tão complexos? Ótima pergunta. Como a gente viu, os processos estruturais geralmente envolvem questões bem específicas, né? Que exigem conhecimento técnico para entender e resolver. Na ADPF 719, por exemplo, o STF se baseou em pareceres de especialistas em saúde pública, antropologia, direitos indígenas, para tomar as decisões. Verdade. A Fundação Oswaldo Cruz, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, eles tiveram um papel importante, né? Fornecendo informações e ajudando a construir o plano de combate à Covid-19 para os povos indígenas. Mas como garantir que essa expertise técnica seja realmente incorporada ao processo judicial? Existem várias maneiras de garantir isso. Uma delas é nomear peritos, que podem ser indicados pelas partes ou escolhidos pelo próprio juiz. Outra possibilidade é fazer audiências com especialistas para esclarecer pontos técnicos e ajudar o juiz a tomar decisões mais informadas. Entendi. Mas só ter especialistas no processo não garante que as opiniões deles sejam levadas em consideração, né? Como garantir que o judiciário esteja aberto a ouvir e usar essa expertise técnica? Esse é o ponto-chave. O judiciário precisa estar disposto a dialogar com os especialistas, questionar as conclusões deles e buscar entender a fundo as questões técnicas do processo. E, claro, as decisões precisam ser bem explicadas, mostrando como a expertise técnica foi usada na análise do caso. Faz sentido. A explicação das decisões é essencial para garantir que um processo seja transparente e legítimo, né? Mas, pensando bem, de nada adianta ter leis boas, juízes bons e especialistas bons se o próprio sistema judicial não estiver preparado para lidar com a litigação estrutural. O que pode ser feito para modernizar o judiciário e torná-lo mais adequado a esse tipo de ação? Essa é uma questão fundamental. É preciso investir em treinamento para juízes e servidores, criar varas especializadas, modernizar os sistemas de informática e, principalmente, mudar a cultura jurídica, que muitas vezes é resistente a mudanças. É verdade. A cultura jurídica tradicional, com toda aquela burocracia e rigidez, pode atrapalhar a efetividade da litigação estrutural. É preciso mudar a mentalidade, se abrir para novas formas de pensar e agir. Com certeza. E essa mudança de mentalidade passa por vários aspectos, como valorizar o diálogo, a participação da sociedade, a interdisciplinaridade e a busca por soluções inovadoras. Concordo. É um desafio enorme, mas acredito que o judiciário brasileiro tem potencial para se modernizar e ter um papel cada vez mais importante na construção de uma sociedade mais justa. E aí, o que mais podemos fazer para fortalecer a litigação estrutural no Brasil? Que tal a gente discutir a importância da cooperação entre as instituições? Essa é interessante. Mas o que você quer dizer com cooperação interinstitucional? E como isso pode ajudar a litigação estrutural a ter sucesso? Para responder essas perguntas, vamos começar a terceira e última parte do nosso Deep Dive. Oi, pessoal. De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre litigação estrutural. Já vimos tanta coisa, né? Modelos de intervenção judicial, desafios, efetividade, mutabilidade, expertise técnica, delegação de competência. É verdade. Uma viagem completa por esse tema. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar da cooperação interinstitucional. Você falou um pouco sobre isso no finalzinho da última parte. Lembra? Explica melhor para a gente. O que significa essa cooperação no contexto da litigação estrutural?
Claro, a cooperação interinstitucional é basicamente a união de diferentes órgãos e instituições, sabe? Para implementar políticas públicas, garantir direitos. Na litigação estrutural, essa cooperação é ainda mais importante por causa da complexidade dos problemas. A gente precisa de soluções que envolvam várias áreas, várias perspectivas. Entendi. Então, em vez de cada órgão trabalhar sozinho, a ideia é que eles trabalhem juntos, né? Compartilhando informações, recursos, experiências. Exatamente, imagine um caso de proteção ambiental, por exemplo. O judiciário pode determinar medidas para recuperar uma área degradada, mas, para isso dar certo, precisa da colaboração de vários órgãos, né? Ministério Público, órgãos ambientais, prefeituras, até uniões. Se cada um fizer o seu sem conversar com os outros, sem se organizar, as chances de sucesso diminuem muito, verdade? Essa falta de comunicação entre os órgãos atrapalha qualquer política pública, né? E na litigação estrutural isso fica ainda mais evidente. Sem dúvida. A cooperação interinstitucional ajuda a superar essas barreiras, criando um ambiente mais propício para encontrar soluções em conjunto e garantir direitos. E essa cooperação pode acontecer de várias formas, desde uma simples troca de informações até a criação de grupos de trabalho específicos com planos de ação integrados. Interessante. Tem algum exemplo prático dessa cooperação no Brasil? Algo que já esteja funcionando? Claro. Um exemplo bem legal é a atuação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na promoção da conciliação em conflitos coletivos. O CNJ tem incentivado a criação de núcleos de conciliação nos tribunais do país inteiro e esses núcleos têm se reunido para trocar experiências, buscar soluções em conjunto. Que bacana. É o Judiciário Brasileiro se unindo para encontrar soluções mais efetivas, né? Mais humanizadas. Exatamente. Outro exemplo interessante é a criação de câmaras técnicas, com a participação de vários órgãos, para ajudar o judiciário a tomar decisões em casos completos. Essas câmaras reúnem especialistas de diversas áreas, para dar suporte técnico ao juiz, garantindo que as decisões sejam baseadas em informações sólidas. Parece que a litigação estrutural está mudando a cultura do judiciário, né? Deixando ele mais aberto ao diálogo, à participação da sociedade e à cooperação entre instituições. Mas, além desses avanços, quais são os principais desafios que a gente ainda precisa superar para que a litigação estrutural seja realmente efetiva na transformação social do Brasil? Um dos maiores desafios é criar uma cultura de cooperação mais forte, que dure, sabe? Muitas vezes a cooperação entre os órgãos acontece só por causa de um caso específico ou por causa de uma decisão judicial. A gente precisa ir além, criar uma cultura de cooperação proativa, permanente, com canais de comunicação eficientes, compartilhamento de informações constante e tomada de decisões conjunta. Verdade. Construir essa cultura de cooperação exige tempo, esforço e principalmente compromisso de todos os envolvidos e a capacitação de juízes e servidores, né? Isso também é crucial para a litigação estrutural dar certo. Com certeza. Os processos estruturais exigem dos profissionais do direito novos conhecimentos, novas habilidades, uma nova postura. É preciso investir em programas de treinamento que abordem temas como direitos humanos, políticas públicas, mediação de conflitos, análise de impacto social, gestão de processos complexos. É verdade. A litigação estrutural precisa de um juízo mais proativo, que dialogue e que busque soluções em conjunto. E isso só acontece com investimento em educação e treinamento. Sem dúvida. E além de capacitar os profissionais, a gente precisa modernizar o sistema judicial, implementar novas tecnologias que agilizem os processos, facilitem o acesso à informação, tornem as decisões mais transparentes. Concordo. A tecnologia é uma ferramenta poderosa para tornar a litigação estrutural mais eficiente, acessível e democrática. E com essa reflexão sobre o papel da tecnologia e da cooperação entre instituições, chegamos ao final do nosso Deep Dive. Nossa, foi uma jornada incrível. Verdade, a gente explorou vários conceitos, viu exemplos, discutiu desafios, mas o mais importante é a gente ter certeza de que a litigação estrutural é uma ferramenta poderosa para construir uma sociedade mais justa. Com certeza. E espero que esse Deep Dive tenha despertado em você, ouvinte, a vontade de se aprofundar nesse tema que é tão importante para o futuro do Brasil. Um abraço e até a próxima.